Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí em casa, quem está me ouvindo agora. Iniciamos mais uma aula de imuno básica, hoje tratando sobre doenças autoimunes. Na última aula a gente discutiu um pouquinho sobre reações de hipersensibilidade, né? Vimos um pouquinho sobre os 4 tipos principais de reações de hipersensibilidade. É claro que na aula passada a ênfase foi dada às reações do tipo 1, né, que são mais prevalentes, alergias imediatas, que são mediadas por IgE, e inclui aí a rinite e asma, né, que são as doenças principais associadas com atopia, que eu expliquei para vocês, né? Na aula de hoje a gente vai continuar vendo respostas imunes exageradas, agora que não são mediadas contra algo externo, né, inócuo, como um pólen, mas sim contra o próprio corpo dos pacientes, gerando processos autoimunes que vocês conhecem, né, várias doenças autoimunes. A gente vai discutir algumas delas na aula de hoje, né? São doenças onde a resposta imune, assim como na aula passada, também se apresenta de forma bastante exagerada. É essa resposta imune exacerbada ou exagerada que detona, né, com os tecidos e órgãos dos pacientes, levando a doenças crônicas que não têm cura, né? Os médicos simplesmente tratam os sintomas com medicamentos que são anti-inflamatórios na sua base, né, de origem esteroidal ou não esteroidal, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas também temos opções de utilizar medicamentos que incluem os imunobiológicos, né, que são anticorpos monoclonais. Tá? Então a gente vai discutir várias questões aí na aula de hoje. Eu vou compartilhar minha tela para vocês, para a gente iniciar essa aula de autoimunidade, mesmo esquema, né? Vocês podem fazer as perguntas no final. E em seguidinho eu já gravo e mando o link para vocês, para aqueles que não quiserem assistir, ou não puderem assistir essa aula, vão assistir mais tarde, né? Então, passar para a aula, interromper esse vídeo e vamos passar para a aula. Então, pessoal, é importante a gente comentar um pouquinho sobre autorreatividade e a diferença de autoimunidade. Diariamente, na medula óssea e no timo, nós produzimos clones de linfócitos T, no timo, autorreativos, que reconhecem antígenos próprios. E na medula óssea, igualmente, a gente produz clones de células B autorreativas, que também produzem anticorpos, ou que podem produzir anticorpos contra antígenos próprios. A maioria desses clones são deletados nesses órgãos linfóides primários. Então, as células autorreativas que se ligam ao próprio com uma força química muito forte, de fato, elas morrem por apoptose, tanto no timo quanto na medula óssea, certo? Então, existem mecanismos de controle, mecanismos de tolerância, que a gente chama no imuno, que garante que a maioria dos linfócitos produzidos no timo, na medula, não são muito autorreativos, certo? Então, a maioria deles não podem se grudar demais ao próprio corpo. Isso é testado, né, na sua produção, lá hematopoética, na medula e no timo, né, para que a gente não tenha esses clones muito autorreativos. Porém, um pouquinho de autorreatividade é benéfica, a gente vai ver em seguida, né? Diariamente nós temos sim clones que escapam desse processo de educação ou tolerância desses órgãos hematopoéticos, e no sangue periférico nós conseguimos encontrar, no laboratório a gente pode identificar essas células, esses linfócitos, que reagem ao próprio. Então, cada um de nós aqui está presente hoje, e vocês que estão escutando, vendo essa aula, se pode identificar no sangue periférico clones reagindo ao próprio corpo com uma força química mais baixa. Lembrando que aqueles clones que reagem ao corpo, né, com uma força química muito elevada são deletados do sistema. Então, essa autorreatividade se refere a essas células, esses linfócitos T e B, que reconhecem o próprio corpo, e todo mundo tem uma porcentagem já conhecida dessas células no sangue, certo? Em condições de regulação do sistema imune correta, essas células não fazem mal, pelo contrário. Cada vez mais descobrimos o papel fisiológico
dessas células autorreativas, certo? No passado, possivelmente quando os pais ou parentes de vocês da área da saúde que fizeram imuno, né, no passado se falava muito dessa produção ser uma aberração, na verdade, né, um erro do timo da medula óssea em produzir e não conseguir selecionar adequadamente os linfócitos, né, e produzir clones autorreativos. Hoje sabemos que não é um erro, essas células autorreativas que nós temos, né, todo mundo que está saudável aqui tem essas células reativas circulando, elas cumprem funções fisiológicas, algumas bem benéficas, né, e a gente vai discutir um pouquinho. No entanto, esses clones autorreativos, por questões genéticas que a gente vai ver, por questões ambientais que eu vou discutir com vocês também, podem se tornar muito agressivos. Então, a analogia que eu faço é como se fosse um cachorrinho, um shih tzu, ou um cachorrinho que vocês preferem, um pet que vocês preferem, a raça que vocês preferem, né, um gatinho, bem alimentado, que veio da cheirosinho da pet, né, muito dócil. Esse é um cachorrinho, né, um clone autorreativo, que a gente poderia fazer uma correlação. Só que esse cachorrinho, esse shih tzu, esse bichinho bonitinho, dócil, pode se transformar num pitbull louco para devorar o próprio dono. Ou seja, um cachorrinho se transformando num pitbull, né, uma doença autoimune. Quando acontece isso, ele não consegue voltar mais a ser um shih tzu, a ser um cachorrinho bonzinho, certo? Então, essa analogia que eu faço entre um clone autorreativo, benéfico, bonzinho que nós temos, mas por questões genéticas e ambientais, a gente vai ver isso, né, hormonais, essas células autorreativas se transformam em células que agora detonam tecidos, detonam órgãos, né? Essa agressão ao corpo a gente chama de autoimunidade, certo? Então, doenças autoimunes, que são várias que a gente vai ver, né, se encaixam nesse tipo de resposta imune baseada por anticorpos ou por linfócitos T, né, que detonam os tecidos do nosso corpo, levando a doenças específicas aí que a gente vai ver, né? Nesse momento a gente fala que houve uma quebra de tolerância ao próprio e desculpe, esse clone que estava regulado, né, esse clone autorreativo que estava regulado, passa agora a executar morte em vários tecidos, né, ao produzir anticorpos, autoanticorpos que detonam também tecidos. A gente vai ver isso. Muito bem. Nós temos doenças autoimunes que afetam alguns órgãos apenas, por exemplo, a miastenia grave, que a gente vai ver, né, que afeta nervos periféricos. A febre reumática, onde nós temos a produção de anticorpos contra válvulas cardíacas. Aqui é interessante fazer um comentário, já que a febre reumática ela aparece em algumas pessoas que têm uma genética favorecida, né? Meses após uma infecção por streptococcus, uma dor de garganta, né, por streptocóxica, onde o paciente produz contra a infecção bacteriana anticorpos que servem para fazer uma resposta imune benéfica, né, curativa à bactéria. Só que o mesmo anticorpo que reage contra a bactéria faz uma reatividade cruzada contra válvulas cardíacas. Isso vai inflamando o coração aumenta de tamanho, existe uma hipertrofia cardíaca, né? Compensatória a essa hipofunção cardíaca, ou seja, o paciente tem que ficar acamado o tempo todo porque não consegue ficar em supino devido a essas lesões nas válvulas cardíacas, certo? Então, são anticorpos que reagiam previamente a uma infecção e o mesmo anticorpo em algumas pessoas que têm uma genética favorecida, né, podem atacar válvulas cardíacas. É importante, quando o médico identifica essa dor de garganta por streptococcus, tratar muito bem ela, porque em algumas pessoas, né, crianças ou adolescentes, isso pode evoluir para uma febre reumática, com consequências bem piores do que uma simples dor de garganta. Na diabetes do tipo 1, a gente vai ter uma perda, né, das ilhotas pancreáticas. Diabetes tipo 2 não necessariamente tem uma associação autoimune, né? Eu tenho que tirar desse cartão aqui. Tem uma ligação com a idade, com a obesidade, com o sedentarismo, mas não tem o mesmo nível de imunopatologia como a gente vê na diabetes do tipo 1, insulino dependente, onde as ilhotas que secretam insulina
morrem por um ataque de linfócitos, né, mediado por linfócitos. A gente vai ver isso também em seguida. Na pele, nós temos o vitiligo, né, ou psoríase, são doenças autoimunes com um ataque também mediado do sistema imune na pele, especificamente. A esclerose múltipla, que vocês conhecem, é uma resposta imune inflamatória mediada por linfócitos e macrófagos contra a bainha de mielina no cérebro. A gente vai ver um pouquinho sobre essa doença na aula de hoje. A tireoide, né? Nós temos aqui algumas doenças autoimunes da tireoide, como a tiroidite, a doença de Hashimoto, a doença de Grave, que eu vou passar um pouquinho com vocês, levando a quadros de hiper ou hipotiroidismo. Temos algumas doenças autoimunes específicas dos ossos, como a espondilite anquilosante. O paciente ataca principalmente articulações da coluna vertebral. E no sangue, a púrpura e a anemia hemolítica são dois exemplos, né, de doenças autoimunes específicas do tecido sanguíneo, certo? Então, além dessas doenças que são órgão-específicas, que a grande parte de vocês já conhece, né, essas doenças, que vocês vão aprender a tratar esses pacientes em especialidades médicas diferentes, alguns na reumato, outros na neurologia, né, como o caso da miastenia e da esclerose múltipla, e outros até na dermato, vocês certamente vão ter chance de ver, né, esses pacientes. Existem duas doenças agora autoimunes que afetam múltiplos tecidos. Essas duas são o lúpus eritematoso sistêmico, né, e artrite reumatoide. Essas duas condições autoimunes afligem vários tecidos. Embora o lúpus a gente veja umas inflamações cutâneas mais aparentes, né? Essas inflamações em áreas expostas à radiação solar, a gente vai ver em seguida um pouquinho mais. Mas as inflamações internas no lúpus e na artrite, por exemplo, nas articulações também, a gente pode ver inflamações no lúpus, como também lesões cerebrais, pulmonares. Da mesma forma na artrite, né, que inicia com inflamações articulares, nas articulações das mãos e dos pés, principalmente, né, com uma simetria, ou seja, em ambas as mãos, os pés apresentando essas lesões inflamatórias. E na artrite também o paciente pode evoluir para nefrite, né, para nódulos cutâneos e para transtornos mentais devido à inflamação no cérebro e também complicações de demais tecidos. Então, artrite e lúpus são doenças autoimunes sistêmicas bem claras. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre elas logo em seguida, certo? Muito bem. Quais são as causas da autoimunidade? Eu acabei de comentar com vocês que nós temos clones autoreativos. Potencialmente, qualquer um de nós, ao envelhecer, a gente sabe que doenças autoimunes, na sua maioria, né, aparecem com o envelhecimento. Quando eu falo com envelhecimento, não quer dizer velho, não quer dizer idoso, né? Quer dizer que com o processo de envelhecimento, a prevalência delas aumenta bastante. Então, quando a gente vai envelhecendo, né, se a gente tiver uma bagagem genética favorecida, a chance nossa de ter uma dessas doenças que eu apresentei para vocês vai aumentando. Além da questão genética, que eu já mostro para vocês quais são os genes com maior risco, né, para doença autoimune, nós temos certamente também interações ambientais. Danos teciduais, por exemplo, gerados por infecções. Eu comentei com vocês a ligação da febre reumática, né, com infecção prévia estreptocóxica. Temos outras infecções prévias que podem disparar também danos teciduais, né? Isso levar a um descontrole da resposta imune. Como também temos estilos de vida, como o tabagismo, grande exposição à radiação solar, poluentes ambientais, levando também a danos no tecido pulmonar, por exemplo, né, no caso do tabaco, ou em outros tecidos, e isso sim ser um disparador, né, da doença autoimune. Então, aqui na questão ambiental, a gente pode elencar não só questões externas, mas questões também internas, como o estresse, mobilizando hormônios, né, do estresse, e também serem um fator de risco importante para o início e agravamento das doenças autoimunes.
Muito bem, essa tabela é interessante que mostra para vocês duas questões importantes. Uma delas é o fator de risco genético mais fortemente associado às doenças autoimunes. Aqui tem várias listadas, né? Vocês estão vendo que o fator genético mais importante são mutações nos genes do MHC de classe 2 e também algumas de classe 1, mas a maioria são alelos, né, mutações do MHC de classe 2. São os, lembre que na espécie humana a gente chama MHC de HLA, de antígeno leucocitário humano. Então, se a gente tiver essas mutações, esses genes, e nós recebemos essas mutações dos nossos pais, o risco para a gente ter na vida a doença autoimune aumenta bastante. Vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Se vocês herdarem o DR3, vocês têm um risco relativo maior para ter algumas doenças autoimunes, né? Que vocês estão vendo nessa tabela. Aumenta o risco em 4 a 5 vezes, desculpe, quase 4 vezes para vocês terem doença de Grave, que é um tipo de hipotireoidismo autoimune. Aumenta o risco em quase 3 vezes para vocês terem miastenia grave. Aumenta o risco em quase 6 vezes para vocês terem lúpus na vida. A artrite reumatoide está associado com um outro polimorfismo, que é o DR4. Né? Se vocês herdarem esse polimorfismo, essa mutação dos seus pais, vão ter um risco relativo maior, até 4 vezes maior, de ter essa doença. Isso quer dizer que vocês vão ter a doença? Não, gente, é um risco relativo, né? É igual aos fatores de risco para doença cardiovascular, que vocês conhecem, né? Hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo, que são extremamente importantes, né, para entender a doença cardiovascular. Aqui também, para entender a doença autoimune, nós temos os fatores genéticos, essas mutações do HLA favorecendo o indivíduo a ter um risco maior. Não quer dizer que ele vai ter, mas o risco aumenta bastante. Uma outra questão que essa tabela apresenta é uma ligação a hormônios sexuais. As doenças autoimunes são mais prevalentes em mulheres, em geral, do que nos homens. O lúpus, por exemplo, é 10 a 20 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Doença de Grave, que eu falei, 4 a 5 vezes mais frequente em mulheres. Esclerose múltipla também, 10 vezes mais frequente em mulheres. Artrite, 3 a 4 vezes mais frequente em mulheres. Então vejam que, além da questão genética, nascer mulher está presente no sexo feminino, né? Tem um risco imbuído aqui, associado a hormônios sexuais femininos, né? Estrógeno, por exemplo, de aumentar na vida o risco de desenvolver alguma doença autoimune. Isso é um fato, né? Então, em geral, por ter um descontrole maior ao longo do envelhecimento dessa capacidade inflamatória, as mulheres têm um risco maior de apresentar alguma doença autoimune do que os homens. Muito bem. Então, em ambos homens e mulheres, nós temos mecanismos centrais de controle, que eu já expliquei, né? Que acontece na medula e no timo, deletando por apoptose esses clones de linfócitos que reconhecem autoantígenos com uma força muito forte, né? Mas lembre que eu falei com vocês também agora há pouco que o timo e a medula óssea deixam escapar alguns clones maduros que reconhecem autoantígenos. Todo mundo tem isso circulando, porcentagem é baixa, mas nós temos linfócitos maduros capazes de reconhecer o próprio, né? E essas células são mantidas, digamos assim, reguladas, né? O cachorrinho Shih Tzu, ele vai para pet de vez em quando, vocês dão carinho, vocês dão muito amor pro bichinho e tratam bem ele, né? Então, a gente mantém essas células bem reguladas em grande parte das pessoas, né? Em processos que incluem apoptose, energia, ou seja, falta de resposta imune, ou até mesmo células T regulatórias ou reguladoras, né, que vocês já estudaram, capazes de regular essas células autorreativas o tempo todo, como se elas estivessem dando carinho, né, dando a comida necessária para o bichinho continuar sempre ser um shih tzu, um cachorrinho bonzinho, não se transformar num pitbull, né, como eu disse, que seria uma doença autoimune. Quando a gente perde esses mecanismos de controle periférico, ou de tolerância periférica, por exemplo, animais que não têm células Treg, isso é feito de maneira experimental, né? Nós vemos um aumento de doenças autoimunes nesses animais. Da mesma forma, existe uma doença humana
a imunodeficiência, onde o paciente nasce com uma dificuldade em produzir células Treg, e esses pacientes também desenvolvem, com essa mutação, né, desenvolvem várias doenças autoimunes. Ou seja, precisamos ter mecanismos de tolerância central, que são feitos na medula e no timo, né, onde a gente mata boa parte dos clones imaturos que reconhecem fortemente antígenos próprios, mas a gente deve manter também o processo de tolerância periférica em dia, né, mantendo um bom número e função dessas células T regulatórias no sangue e demais tecidos linfóides, né, para a gente conseguir suprimir constantemente esses clones autorreativos, tá bom? Então, como eu falei, quando a gente perde essa tolerância periférica, a gente pode ter o início aí de uma doença autoimune. Quando se estabelece isso, a gente não tem mais cura, não conseguimos reverter mais, como eu já disse para vocês. Tá? Então, aqui eu peço um pouquinho de atenção, esse é um dos pontos importantes para que vocês entendam, né, diferenças de autorreatividade para autoimunidade. Eu peço que vocês estudem nos livros mecanismos de tolerância central e periférica. Então, aqui eu acabei de falar, né, que essas células Treg, lembrem que elas têm um marcador intracelular, esse FOXP3, é um fator de transcrição que ela precisa para agir, né, adequadamente. Então, a gente pode identificar essas células Treg na periferia de qualquer pessoa, e tendo um bom número delas, a gente mantém esses clones aí sob controle. No momento que a gente perde essas células, perdemos mecanismos de tolerância periférica bem importantes. Tá? Esse não é o único mecanismo de tolerância periférica, mas é o mais estudado. Temos outros mecanismos também, mas que funcionam da mesma forma, né, de supressão contínua de clones autorreativos. Ou seja, o sistema imune se reconhecendo o tempo todo, né, linfócito reconhecendo linfócito e testando se ele é muito autorreativo ou não. Se for autorreativo, lembre, se estiver circulando, né, essa célula deve ser constantemente inibida, principalmente por células T regulatórias ou reguladoras. Ok? Então, vejamos o primeiro tipo de doença autoimune. Eu não errei aqui, tá? A gente começa classificando as doenças autoimunes como tipo 2, o primeiro tipo. Fere, né, a nossa lógica de não entender que o primeiro tipo deveria ser o 1, né, o romano, mas o número 2 se refere a uma semelhança com os mecanismos das doenças de hipersensibilidade e alergias do tipo 2. Os mecanismos aqui são muito parecidos, são os mesmos, né? As doenças autoimunes do tipo 2 são também mediadas por anticorpos, por IgG, contra receptores de membrana. Esse é o mecanismo das alergias do tipo 2 que a gente viu. Quando a gente tem a produção desses autoanticorpos agora, então vejam que não é um antígeno externo, né? Da aula passada. Esses autoanticorpos se grudam a receptores de membrana, por exemplo, receptor de acetilcolina. Junto com esse anticorpo do paciente se ligando com o receptor nele, nessa junção neuromuscular, né? Nós temos também a deposição de moléculas do complemento, a ativação do complemento que a gente tem no plasma. Essas moléculas se ativam em cascata quando tem anticorpos depositados nos tecidos, levando a lesões inflamatórias, né, lesões teciduais importantes. Então, junto com esse anticorpo aqui preso ao receptor, agora, claro, pode vir outros leucócitos, neutrófilos, né, outras células inflamatórias, e essa lesão inflamatória tecidual vai se perpetuando, né? Então, o médico, de novo, vai aprender a utilizar medicamentos. Basicamente, a maioria deles são anti-inflamatórios, mas também podem ser alguns imunossupressores, imunorreguladores, né? Que interferem com esse processo de lesão inflamatória, mas, de novo, não consegue reverter a célula autorreativa a ficar novamente inativada ou controlada, certo? Não sabemos fazer isso ainda, mas existem várias pesquisas importantes nessa área, a gente vai discutir um pouquinho mais no finalzinho. Então, doenças do tipo 2 são anticorpos mediados IgG, né, levando a lesões, principalmente na região de receptores celulares, né, presos aí na superfície das células. Daí a gente pode ter uma série de doenças autoimunes desse tipo 2,
né, que são IgG mediadas, incluindo a doença de Grave, que é um quadro de hipertiroidismo, né? A miastenia grave, o paciente leva uma fraqueza muscular progressiva devido a lesões, né, no receptor da acetilcolina, que está presente nessa placa neuromuscular. A febre reumática, que eu já falei para vocês, né, que está associada com miocardite, mas também quadros de artrite, eu já discuti com vocês antes e está associada àquela infecção prévia, né, estreptocóxica, e também uma doença do tipo 2. Então vejamos um pouquinho agora sobre a miastenia, que é esse exemplo claro de doença do tipo 2. Na miastenia, o paciente produz esses anticorpos contra receptor de acetilcolina, que está presente na placa neuromuscular. Então está aqui um neurônio, está aqui um músculo. Normalmente, quando a gente quer fazer um movimento qualquer muscular, eu tenho um impulso nervoso, libera acetilcolina, age em receptores de acetilcolina no músculo e o músculo faz o seu movimento de contração, certo? Em pacientes com miastenia, isso não acontece porque, vejam, os receptores de acetilcolina estão bloqueados, nós temos uma ação aqui antagonística do anticorpo, bloqueando o receptor de acetilcolina. Quando nós bloqueamos o receptor de acetilcolina, o paciente quer movimentar algum músculo, mas não consegue. Ele produz até um bom nível, né, normal, de acetilcolina, só que a contração muscular não rola, não acontece, porque o receptor está constantemente bloqueado por anticorpos, por autoanticorpos. Então, aqui um dos quadros clínicos comuns do paciente miastênico, né, essa miastenia ocular, o paciente refere na pálpebra superior direita, né, essa flacidez, ela não consegue movimentar mais esse músculo. Essa flacidez muscular ela vai progredindo ao longo da doença. O paciente pode ficar acamado, né, não conseguir se movimentar mais, e pode ter uma paralisia, esse pode ser o óbito do paciente, do diafragma, e o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, certo? Então, para evitar isso, vocês da medicina vão aprender a utilizar, né, na área de reumato, neurologia e outras áreas da clínica médica, imunossupressores, anti-inflamatórios, corticoides, né, na sua maioria, que são drogas baratas, mas bem efetivas, em controlar essa inflamação. A gente controla a inflamação, a gente não cura a doença, mas tratamos o principal sintoma, que são essas lesões inflamatórias. Ainda, somente na miastenia, existe uma esperança de fazer a timectomia. A timectomia, né, a remoção do timo, em 50% dos casos de pacientes que já não respondem a esses medicamentos, imunossupressores e anti-inflamatórios, metade deles, então, tem uma boa chance de cura. A única doença é que, com a remoção do timo, nós temos uma chance de cura, mas lembro vocês que a timectomia é um procedimento de cirurgia complexa, né? Relativamente complexa, porque é de tórax aberto, o timo está situado anatomicamente sobre o coração, né? Então é uma cirurgia delicada, e que eu disse para vocês, em metade dos casos apenas tem uma chance de cura, mas pode ser a última esperança do paciente, tá? Então, doenças do tipo 2, doenças anticorpo mediadas, IgG, contra receptores celulares, certo? Então, miastenia é um dos exemplos, mas não é a única que nós temos aqui nesses quadros. Tipo 3, a gente vai agora falar sobre lúpus. É a doença mais importante autoimune do tipo 3, o lúpus eritematoso sistêmico, né, como o nome diz, é uma doença autoimune sistêmica afetando múltiplos tecidos, múltiplos órgãos. É uma doença longa, crônica. Os primeiros sintomas aparecem na idade de vocês, né, da minha, entre 20 a 40 anos de idade. Nós temos aqui uma frequência muito maior, como eu disse, já em mulheres do que em homens, né? E as lesões em áreas expostas à radiação solar, aqui uma lesão cutânea na face dessa menina, mostrando a interação de anticorpos, IgG, contra componentes do DNA. Um traço importante da imunopatologia da doença do tipo 3 é essa formação de imunocomplexo. O que vem a ser imunocomplexo? É a produção de anticorpos do paciente, né, contra o antígeno nuclear
contra, por exemplo, aqui uma célula que morreu, né, por apoptose, o núcleo fica exposto, esses pacientes produzem anticorpos contra o DNA. Então, o antígeno aqui vem a ser o antígeno do próprio, né, o DNA do paciente ou proteínas nucleares e mais complemento. Então, anticorpo, anti-DNA, mais complemento, isso vem a ser imunocomplexo. Por que isso é tão importante para a imunopatologia? Porque esses imunocomplexos, deixa eu passar um pouquinho, eles vão se depositar nos tecidos, levando a processos inflamatórios. Está aqui um quadro de vasculite no lúpus, né? Então, aonde esse imunocomplexo, anticorpo contra o DNA, né, numa célula apoptótica que morreu, né, por exemplo, mais complemento, que são proteínas pró-inflamatórias, essas massas de proteínas circulam e aonde forem vão causar lesões. Aqui um quadro de vasculite comum em pacientes com lúpus, mas o mais importante são lesões renais, porque esse imunocomplexo no lúpus vai nos néfrons e vai levar a um quadro de nefrite importante no lúpus, e o paciente muitas vezes tem que fazer diálise, né, em função dessa insuficiência renal crônica. Pode fazer um transplante renal, claro que não vai curar a doença, né, mas durante um bom tempo vai dar uma expectativa de vida para o paciente melhor, né? Claro que o rim novo que foi doado, ele vai ser atacado novamente, então, de novo, não é uma cura, né, mas uma melhora de qualidade de vida para o paciente durante um bom tempo. O que está acontecendo no lúpus? Nós temos manifestações bem variadas, a evolução da doença é crônica. O paciente pode ter períodos que a doença está mais exacerbada, né? Períodos de remissão também. E uma série de lesões em vários tecidos vão se apresentar na medida que esse imunocomplexo se fixar. Então, lesões cardíacas, pulmonares, imunocomplexos podem também se depositar no cérebro. Nós temos áreas da barreira hematocefálica que são mais permeáveis, né? Quando a gente envelhece também, a barreira hematocefálica ela fica naturalmente mais permeável. Então, esses imunocomplexos podem passar para dentro do cérebro e levar a transtornos neuropsiquiátricos. Então, existem casos, por exemplo, de pacientes que surtam, né, literalmente internados, e nesse quadro de quase que esquizofrênico, né, um surto grave devido a essa inflamação nervosa mediada por imunocomplexo. Então, uma série de lesões sistêmicas se apresentam no paciente lúpico, iniciando com lesões cutâneas, né, que vem a ser o menos importante, embora mexa, claro, com a autoestima, né, da mulher, já que o lúpus é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens, né? Não pode pegar uma praia, não pode usar um biquíni, porque a interação com o sol vai ser bem importante, eu já mostro por quê, né? Então, nós temos uma incidência aqui dessas regiões de lesões cutâneas, né, especialmente nas regiões aqui que são mais expostas à radiação solar. Então, além, é claro, dos fatores ambientais, que o sol, né, a radiação UV é importante, nós temos fatores genéticos, que eu já falei para vocês, ligados ao HLA, algumas mutações do HLA, né, do tipo 2, associadas com o risco maior de ter lúpus, e também o fato de ser mulher, né, hormônios sexuais femininos, estrógeno, está associado fortemente com o risco maior para ter lúpus. Então, dos fatores ambientais, eu queria chamar a atenção para vocês, além da radiação solar, né, de nós temos uma série de poluentes, de agrotóxicos contendo metais pesados, por exemplo, medicamentos, infecções virais crônicas que podem ser um gatilho do lúpus. Existe até uma hipótese, talvez, que algumas questões dietéticas associadas a uma digestão, uma elevada ingestão de gordura, possa também levar ao caso de obesos, né, um risco aumentado de lúpus. Uma série de gatilhos ambientais levam àquele descontrole das células regulatórias ou reguladoras, as Treg, e esse descontrole leva a uma doença que não tem cura, né, que se inicia com sintomas cutâneos, que eu já disse, mas vai progredindo por uma série de inflamações sistêmicas. Então, dos fatores hormonais, esses são os hormônios mais fortemente associados com o início dos sintomas do lúpus. O estrogênio, né, tem
um papel central, já que é um hormônio sexual feminino bem importante, vai ter uma associação maior com o lúpus. Mulheres que fazem reposição hormonal de estrogênio, têm um risco aumentado, já calculado, para desenvolver lúpus. Bom, qual é a ligação da exposição solar com essa doença? Então, claramente, vocês vão ver pacientes, né, em áreas expostas, nos braços, na face, essa lesão cutânea avermelhada vai ser bem evidente, né? O paciente lúpico consegue se diferenciar muito bem na aparência dessas lesões nessas áreas. Como que a exposição solar leva essas lesões? Então, a radiação UV ela leva à morte celular, vocês sabem disso, né? Da importância da gente usar filtro solar constantemente, evitar a exposição, etc., né? Nos períodos mais críticos, horários de muita incidência solar. Então, você sabe muito bem disso por questões de câncer de pele. Mas também essa radiação ultravioleta, ao matar células queratinócitas da pele, levam essas células a morrerem por apoptose e expor os núcleos. Então, quando os núcleos estão expostos, se o paciente tiver anticorpos para ligar esses antígenos agora que estão soltos, né, dessas células mortas, vai haver uma ligação e pode se iniciar a doença. Tem pacientes lúpicos que têm anticorpo IgG, né, anti-DNA, isso vai ser o início, um gatilho da doença, porque vai se grudar aqui nessas células apoptóticas na pele, levando a essas lesões inflamatórias, né, com migração de células inflamatórias na pele, com deposição de complemento, que eu falei, né, levando às lesões cutâneas. Tá? E também quadro de vasculite, da mesma forma, agora sem muita interação solar, né, simplesmente porque esse imunocomplexo também se deposita nos vasos sanguíneos, levando a essas inflamações aí que vocês estão vendo, que a gente chama de vasculite, certo? Então, imunocomplexo, anticorpo IgG contra o antígeno nuclear, né? Esse é o principal alvo do lúpus, mais complemento, esse vai formar esse imunocomplexo. São massas de anticorpos que podem ser dosadas, né, e são dosadas pelo clínico periodicamente e servem tanto para diagnóstico quanto prognóstico clínico. Então, o diagnóstico do lúpus se dá, né, pela avaliação, claro, dessas manchas na pele, mas também pela presença de marcadores no soro, que inclui aqui um título, uma concentração elevada de imunocomplexo. Então, vimos as doenças do tipo 2, IgG mediadas contra receptores celulares. Vimos doenças do tipo 3, onde o lúpus é a doença mais importante, onde a gente tem a formação de imunocomplexos, né? E agora veremos um pouquinho sobre doenças do tipo 4, que são mediadas por células, linfócitos T, certo? Então a gente vai ver agora algumas doenças onde as células T são as vilãs, reconhecem antígenos nos tecidos e detonam, iniciam um processo autoimune destrutivo nesses tecidos e órgãos. Então, a primeira doença autoimune do tipo 4, de novo, repito, mediada por linfócito T, tá? As doenças do tipo 4 iniciam com linfócitos T detonando os tecidos. Então, a primeira doença que a gente vai ver é a diabetes do tipo 1, insulino dependente. Né? O paciente, lembre, uma pessoa saudável produz insulina nas células beta do pâncreas. Está aqui uma ilhota pancreática, com células beta em marrom, né, normais, saudáveis, produzindo aqui em marrom uma grande quantidade de insulina. Num paciente diabético do tipo 1, as células TCD8 deles, células T citotóxicas, reconhecem o antígeno diabetogênico, o antígeno expresso nessas células beta especificamente, e detonam essas células de forma bastante específica. Ou seja, a ilhota pancreática, que estava ativa normal, né, no pâncreas de um sujeito normal, num paciente diabético, ela foi para o espaço, se perdeu porque as células TCD8 autorreativas detonam especificamente essas células produtoras de insulina. Como o paciente perde as células produtoras de insulina, ele fica dependente da injeção diária de insulina para conseguir, né, sobreviver e manter as suas funções normais. Outra doença do tipo 4 é a doença
que vocês também conhecem, que é a artrite reumatoide, onde o paciente inicia, né, com inflamações simétricas nas articulações das mãos e dos pés. Então, essa simetria é importante, né, não é só de uma mão, de um pé, né, de um joelho, são ambos os joelhos, ambos os pés, ambas as mãos apresentando essas lesões articulares. Então, a inflamação articular é o início da doença, que é a artrite reumatoide, essa dor, né, crônica inflamatória. Ela pode ser controlada, essa inflamação, de novo, com medicamentos anti-inflamatórios, imunossupressores, né, imunorreguladores, como o metotrexato, que são drogas bem utilizadas pelos clínicos na área de reumato, mas também podemos utilizar aqui biológicos, né, que eles chamam na reumatologia, que são anticorpos monoclonais contra citocinas pró-inflamatórias. Então, isso, inclusive pelo SUS, pode ser utilizado, né? O SUS libera em pacientes que não respondem mais a corticoide a prescrição desses anticorpos, que são bem caros, mas bem eficientes, porque antagonizam, né, limitam a produção de citocinas inflamatórias e, diminuindo a inflamação, o paciente recobre, né? O paciente entra em remissão. Afeta meio até 1% da população mundial. Temos, portanto, milhões de pessoas convivendo aí com artrite reumatoide. É uma doença das autoimunes, talvez a mais prevalente. Tem uma incidência maior em mulheres e aparece com a idade. Mulheres de meia idade, né, que geralmente desenvolvem, iniciam os sintomas da doença. O que está acontecendo na artrite? Existe uma ativação de células TH1 e TH17 no início, reconhecendo antígenos próprios da articulação, né? Então, essa doença autoimune, nessa fase articular, né, tem um papel bem importante das células TH1 e TH17, que secretam citocinas pró-inflamatórias, IL-17, por exemplo, mas também secretam interferon gama, né, que inicia a inflamação articular, e, de novo, ela passa por uma fase extraarticular agora, à medida que a doença vai evoluindo. Já falei para vocês, né, a questão de ligação com polimorfismos genéticos do HLA, mas também na artrite sabemos que o tabagismo é um importante fator de gatilho da doença, assim como também algumas infecções microbianas, estresse psicológico, podem também servir de gatilho para o início da doença. Depois que a doença se estabelece, né, nessa fase articular, ela vai transitando, vai evoluindo para uma doença com manifestações extra-articulares. Então, início da doença, manifestações, inflamações articulares, nos dedos das mãos, dos pés, do joelho, principalmente. Os reumatologistas contam nessa quantidade de inflamações. Na anamnese, também por exames de imagem que vocês estão vendo, se pode identificar essas lesões inflamatórias articulares. Quando a doença vai evoluindo ao longo dos anos, o paciente também apresenta agora quadros inflamatórios extra-articulares, né? Episclerite, por exemplo, no olho, pericardite, pleurite, nódulos reumatoides e vasculites são observados agora em artrite descontrolada, né? Em doença ativa, que a gente chama, quando a doença se manifesta, né, nessa forma agora também extra-articular. Então, para ter o paciente em controle, se utilizam drogas aqui que bloqueiam a inflamação, anti-inflamatórios, imunossupressores e imunorreguladores. Então, aqui alguns exemplos para vocês de nódulos reumatoides na pele, de lesões já progressivas, né, articulares. Então, isso pode levar a uma perda de função, ou seja, os dedos podem não se dobrar corretamente, né, não se movimentar, fica com o dedo imobilizado, porque a inflamação acaba detonando completamente com a cápsula articular, e sem o disco articular, sem a cápsula articular, não tem movimentação, né, dos dedos, por exemplo, dos joelhos. Então, qual é a imunopatogênese principal dessa doença? Primeiro, células TH1, TH17, que eu já disse, né, são bem importantes para o início da doença. Elas chegam na região articular, reconhecem antígenos já identificados do colágeno, por exemplo, que estão presentes aqui na cartilagem, né?
na região articular, entre as epífises ósseas, mas essas células TH1, TH17 também chamam suas amigas, né, restantes. Praticamente todas as células do sistema imune, né, são encontradas aqui no líquido sinovial, neutrófilos, né, que correspondem a alguns dos granulócitos, células natural killer, células dendríticas, macrófagos. Essas células, todas células B, né, chegam até a sinóvia e começam a formar esse pânus. Elas depositam na cartilagem e no osso e começam a secretar uma série de mediadores que vão detonando tanto com cartilagem, mas também com as epífises ósseas. Então, a região da sinóvia é bastante atacada, né? Como eu disse para vocês, essa inflamação articular, ela pode levar a uma perda de função da movimentação quando essa erosão é bastante progressiva, né? Bastante evoluída. Então, no pânus, a gente vai encontrar inicialmente essas duas células aqui bem importantes que vocês já estudaram, TH1 e TH17, secretando interferon gama e L17, respectivamente, né? Essas citocinas chamam mais células inflamatórias, incluindo também as células B aqui mostradas. E as células B na artrite têm um papel importante porque elas secretam o tal do fator reumatoide. O que é isso? São anticorpos, anti-anticorpos, que podem também levar à formação de imunocomplexo, que vocês lembram que é um processo pró-inflamatório. Né? Então, o fator reumatoide na artrite ele vai ser dosado, vai ser utilizado como diagnóstico e também prognóstico clínico. Pacientes que têm níveis elevados de fator reumatoide, que são autoanticorpos, né? Então, uma IgM anti-IgG, ou uma IgG anti-IgG, assim por diante. Né? Isso aqui vai inflamar onde passar, aonde esses autoanticorpos, né, passarem, semelhantemente aos imunocomplexos, vão também inflamar. Então, se for no espaço intraarticular, vai inflamar a articulação do paciente. Se for no outro tecido, na pele, no cérebro, né, e outros tecidos, pode levar a lesões inflamatórias sistêmicas, como a vasculite, né, que eu falei para vocês, que é comum em pacientes também com artrite, com doença já mais progressiva, né, mais adiantada, uma severidade clínica maior. Então, o fator reumatoide tem que ser dosado periodicamente, né, junto com outros parâmetros, com a presença de dor, de inchaço nas articulações. Isso é avaliado frequentemente pelo reumatologista, e quando esses níveis estão elevados, o médico tem que optar em trocar o medicamento, aumentar a dosagem dos anti-inflamatórios para ter um efeito clínico melhor, um controle melhor da doença. Né? A artrite reumatoide, antes de passar para esclerose múltipla, a gente já estudou em várias pesquisas no nosso laboratório, alunos de mestrado e doutorado já estudaram artrite, e o objetivo desses estudos, eu posso passar os artigos para quem tiver interesse, era ver a ligação da doença ativa, da inflamação sistêmica, com o déficit cognitivo. Pacientes com artrite reumatoide apresentam uma diminuição na memória fantástica. Em alguns casos, o desempenho cognitivo está muito aquém daquele observado em pessoas saudáveis, né? E uma redução de até 50%, 60% em alguns testes no desempenho cognitivo. Ou seja, a memória dos pacientes com artrite está bastante abalada, né? Bastante prejudicada. Então, a gente pesquisou em uma série de estudos de alunos meus de mestrado e doutorado, essa relação com essa inflamação periférica, com esse dano cognitivo. Tá? Então, quem tiver interesse, depois eu posso passar os artigos. Vocês podem ter acesso pelo PubMed, quem tiver interesse acha facilmente esses artigos. Né? Alguns são recentes do meu grupo de pesquisas. Então, a gente tem bastante experiência na artrite, né? A gente já estudou inúmeras vezes em parceria com o pessoal da Reumato do São Lucas e também de outros hospitais. A esclerose múltipla, que a gente deve também iniciar parceria com o Dr. Douglas Sato em breve, e tem alguns estudos em andamento no meu grupo também nessa área. É uma doença autoimune, onde a gente observa uma perda da bainha de mielina nas fibras nervosas cerebrais. Né? Eu mostro para vocês um exame de imagem
que é utilizado para o diagnóstico clínico da esclerose múltipla. Não confundem, por favor, pessoal, com a esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, né, que é uma doença degenerativa idiopática. Não sabemos ainda a origem da ELA exatamente. É uma doença progressiva muito rápida, a ELA, onde o paciente, em questão de meses, pode vir a óbito, né, com uma paralisia profunda que se estabelece devido a uma degeneração nervosa periférica. Na esclerose múltipla, esse dano neuronal é central, é no sistema nervoso central. Eu já mostro para vocês no próximo slide o que está acontecendo exatamente com essa perda de bainha de mielina. Tá? Então, temos aí uma forma crônica ou remitente, iniciando em adultos jovens, entre 20 a 30 anos de idade, o início dos sintomas aparece. De novo, uma doença que não temos cura, né? E uma forte ligação também ao sexo feminino e com alelos de risco do HLA. Então, os sintomas são vários, né? Além dessa progressiva perda da movimentação muscular, devido a lesões no cérebro, no sistema nervoso central. O paciente pode apresentar questões mais centrais, como, por exemplo, danos cognitivos, né, na memória, depressão e demais transtornos do humor, né, um humor instável, cansaço frequente. O nistagmo, que vocês estão vendo, é um quadro neurológico comum também, devido a essas alterações no nervo óptico, né, do paciente, e também em outras regiões do olho, que vocês estão vendo, quando o médico, o neurologista pede para ele fixar o olhar no ponto fixo, o paciente faz esse movimento lateral involuntário, certo? Isso se caracteriza como nistagmo e também um dano neuronal frequente em pacientes com esclerose múltipla. Temos danos aqui na fala, porque, de novo, afeta a musculatura dos órgãos associados com a fala e a deglutição, né? Uma fraqueza muscular em vários membros e regiões do corpo, levando uma sensações de dores musculares, hipoestesias e parestesias são observadas. Pacientes têm quadros de incontinência urinária, diarreia também, ou constipação, né? São muito frequentes nesses pacientes devido a essas lesões, de novo, repito, no cérebro, levando a perda de comunicação nervosa, né? Com várias regiões do nosso corpo. Então, o que está acontecendo na MS? MS de Multiple Sclerosis, né? Que a gente sigla para esclerose múltipla. Nós temos essas placas de desmielinização, né? De perda de bainha de mielina, esbranquiçadas. No exame de imagem, vocês podem ver claramente essas placas esbranquiçadas, né? Exames de tomografia, utilizando um corante marcador, um traçador específico, a gente consegue separar essas lesões recentes das lesões já crônicas estabelecidas. Em lesões recentes, a gente consegue, não trouxe para vocês, em lesões recentes, o neurologista consegue utilizar um medicamento mais forte ou mudar a forma de atacar a doença naquele momento, né? E recobrir ou retornar ao normal aquela lesão, né? Ou seja, voltar ao normal uma lesão recente, mas não lesões crônicas já estabelecidas. Então, o paciente com esclerose múltipla, né, ele vai evoluindo nessa forma, geralmente num curso recorrente remitente, ele vai piorando, tem quadros de piora, ele trata, melhora, mas assim ele vai evoluindo, vai piorando ao longo dos anos. Vejam que após 10 anos do início dos sintomas, metade dos pacientes já não podem fazer as suas atividades profissionais ou domésticas, né? Muitos já se tornam cadeirantes nesse período, né? E, infelizmente, vão levando a um período de paralisia completa, ele fica acamado, o paciente acaba morrendo por paralisia de diafragma, entre outras complicações, certo? Então, esse curso remitente ou recorrente é o mais comum nos pacientes com esclerose múltipla. Dica para vocês aí que estão em casa, né, para depois de uma aula, depois de estudar um pouquinho, para relaxar,
Quem não viu esse filme, veja, por favor. É um filme maravilhoso que vocês encontram no Netflix. Se chama 100 metros. É um filme que é baseado numa história real, né, de um paciente masculino, né, que é mais raro, mas também acontece em homens, de meia idade, que descobre que tem esclerose múltipla e decide participar de um triatlon. Né? Imagine um triatlon que tem que correr, nadar e andar de bicicleta, tem que ter uma saúde perfeita, né? E ele faz isso treinando com o seu sogro, que é um educador físico aposentado, treina ele, então tem uma relação drama bem interessante, até várias partes engraçadas, né? Não é um filme pesado, é um filme que vocês vão chorar de alegria, né? De muita emoção, mas, de novo, não é um filme pesado. Vocês vão ver o drama que é conviver com esclerose múltipla. E é uma produção espanhola, não é enlatado americano, então vocês vão curtir. Eu curti muito esse filme e recomendo a vocês aqui nessa época de quarentena e para entender um pouquinho mais sobre a doença na sua realidade nua e crua, né? Então veja esse filme, gente, bem legal, 100 metros, bacana, vocês encontram no Netflix. Bom, o que está acontecendo na imunopatologia dessa doença? Não lembre que as células T são importantes, né, nas doenças do tipo 4, que inclui a esclerose múltipla. Elas reconhecem inicialmente, principalmente, esses 3 antígenos presentes na bainha de mielina, a proteína básica de mielina, o MOG e MAG estão presentes aqui na bainha de mielina. Quando existe esse reconhecimento, essas células T, que incluem células T helper, mas também células T citotóxicas, chamam macrófagos que produzem citocinas, né, e outras células que começam a detonar, a remover a bainha de mielina. Então, lembre que a bainha de mielina, gente, é extremamente importante para fazer um isolamento nervoso e aumentar a velocidade de propagação do impulso nervoso. Então, a gente tem uma velocidade extremamente rápida graças a esse isolante, né, que é a bainha de mielina, e quando nós perdemos esse isolante devido a um dano causado na esclerose múltipla, né, dessa bainha de mielina, nós temos agora o impulso nervoso passando muito lentamente. Então, se vocês chamassem ou fizessem uma comparação, antes nós tínhamos uma Ferrari acelerando, agora a gente tem uma lesma, né? Ou seja, diminui muito a velocidade de transferência do impulso nervoso de uma célula a outra. Então, essa doença inicia com essas células T inflamatórias, TH1, TCD8, mas também chama células B, macrófagos, para o cérebro, né, que acabam contribuindo para essa perda da bainha de mielina. Quando nós temos essa perda da bainha de mielina, a gente vê essas placas de desmielinização, né, no exame de imagem que mostrei para vocês, são placas esbranquiçadas que podem ser facilmente identificadas no exame de imagem do paciente com MS. Existem vários modelos experimentais para as doenças autoimunes. Existe um modelo que imita a esclerose múltipla em roedores, que é o chamado EAE, que é a encefalomielite alérgica experimental. É induzida pela injeção de proteína básica da mielina, a MBP, no animal, no roedor. Algumas semanas depois, veja o animal fica paralítico. Está aqui o bichinho, né, que tem os membros posteriores e a cauda paralisados. Ele não consegue fazer essa movimentação. O dano imunopatológico, a imunopatologia é a mesma da doença humana, imita muito bem. Né, são danos da bainha de mielina, mediados por linfócitos T. E quando os pesquisadores pegam as células T, mas não as NK, não as B, nenhuma outra célula, né, só as T, e transferem para um bichinho saudável, esse bichinho também fica paralítico. Aí foi descoberto que as células T são importantes, né, nesse processo de gerar o dano no sistema nervoso central, né, retirando a bainha de mielina, ou atacando a bainha de mielina. Nós temos modelos também de artrite experimental. A gente pode induzir artrite experimental por vários mecanismos. Temos modelos de diabetes experimental também por vários mecanismos, induzida ou que se apresenta naturalmente no camundongo NOD, por exemplo, né, que é um camundongo diabético. Meu pós-doc na Universidade de Paris, eu estudei esse camundongo NOD,
modelo diabética experimental, e estudei um pouquinho sobre as células Treg nesses bichinhos, NOD. Esse foi no projeto de pós-doutorado lá em Paris, no Hôpital Necker, que faz parte da Universidade de Paris. Então, eu tenho alguma experiência nessa área, não muito, mas alguma experiência nessa área de modelo experimental com NOD, né, que é modelo experimental de diabetes. Temos modelo experimental de lúpus também, enfim, a gente consegue imitar algumas doenças autoimunes do ponto de vista experimental, né? Pode ser uma sala de horrores, né? E claro, a gente não quer causar sofrimento animal em nenhum tipo de experimentação, mas isso foi necessário para a gente avançar muito na terapêutica, no entendimento das doenças autoimunes como um todo. Graças a esses modelos que nós temos hoje no SUS, o uso, né, prescrito, né, que você pode prescrever pelo SUS de graça, de imunobiológicos, que são anticorpos bloqueando citocinas pró-inflamatórias. São extremamente eficazes, são caros, né, se a gente tivesse que pagar, seriam em torno de 5 a 7 mil reais por injeção desses anticorpos que bloqueiam citocinas, mas são muito eficazes. Então, todas essas descobertas aí na área de reumatologia, de neuro, ligada à autoimunidade, muitas dessas descobertas vieram nesses modelos experimentais de artrite, de esclerose múltipla, que é o caso do EAE, entre outras. Tá? Então, eu acho que é interessante a gente fazer esse parênteses agora, mas indicando a necessidade de se ter mais esses modelos, que não são perfeitos, né? Claro, modelos, como o nome já diz, imitam boa parte, mas não toda a doença humana. Alguns progressos que nós temos na parte experimental, né? Que são bem avançados, eu diria até na área de diabetes, de artrite experimental e também de esclerose múltipla experimental, mas não se conseguiram se traduzir, né, em terapias eficazes ainda, mas talvez no futuro próprio a gente consiga, né, estudando mais essas doenças, a gente pode evoluir mais rápido no ponto de vista experimental, né? A gente sabe o início da doença, quando vocês têm pacientes no ambulatório de reumato ou de neuro, etc., vocês não vão ter o paciente no iniciozinho da doença, né? O paciente já teve o início da doença há décadas, às vezes, atrás. O que vocês estão tendo em mãos é um paciente sintomático com uma doença ativa já estabelecida, né? Então, nesses modelos, a gente consegue estudar a doença desde o seu início, desde a sua etiologia inicial, né? E com isso avançar mais rápido em perspectivas aí mais eficazes terapêuticas. Então, para várias doenças autoimunes, nós temos essas opções, né, que eu já disse, são que temos hoje à disposição no SUS, graças a essas pesquisas com modelos experimentais. São anticorpos, principalmente monoclonais, né, que bloqueiam citocinas, e isso é bem interessante para a gente ter pacientes aí sendo tratados, né, que não respondem mais a corticoide, por exemplo, na artrite e até mesmo no lúpus. Então, existem modelos experimentais de diabetes, que eu já falei, onde os grupos utilizaram um aumento, uma modulação das células T reguladoras, e isso foi curativo no modelo de diabetes experimental, e também para artrite. Esses papers foram publicados em revistas de alto impacto, a Nature Medicine e Science, Nature, né, que vocês conhecem. Então, aumentando a função, de novo, dessas células Treg, e sabendo fazer isso com populações humanas, a gente sim vai ter perspectivas boas de cura no futuro próximo, que a gente conseguir modular isso de forma bastante eficaz. De novo, isso já foi feito de ponto de vista experimental, esses animais já foram curados, né, com manipulações que envolvem esse aumento de células Treg, tanto modelo de EAE, ou diabetes, ou de artrite reumatoide, né? Então, tem muita coisa experimental sendo feita. Essa é uma das coisas que estão sendo feitas para vários tipos de câncer também. Esse chamado CAR T-cell, essa célula T apresentando um receptor quimérico, um receptor específico para um câncer, por exemplo, ou também para doenças autoimunes, aqui no caso do pênfigo, né, onde se desenha uma célula T por paciente, reconhecendo especificamente um outro linfócito T reativo, então uma célula T matando uma célula T autorreativa. Lembra, essa célula
autorreativa seria o pitbull, né, transformado a partir de um shih tzu bonzinho. Então, de novo, a gente volta a ter o corpo da gente como se fosse um shih tzu novamente, porque essa célula CAR T-cell reconhece especificamente o linfócito autorreativo e mata, certo? Então, isso já foi feito. Deixa eu tirar aqui essa barrinha. Já foi feito, esse aqui é um paper da Science que eu trouxe para vocês, no modelo de pênfigo, né, com bastante eficácia. Então, tem novas abordagens aqui, né, que são eventualmente, claro, mais complexas, são caras atualmente, por mesmo usamento de CAR T-cell, não é barato, né, mas na medida que vai evoluindo a medicina, a gente vai barateando essas alternativas que são, sim, mais curativas. Não estamos tratando tanto os sintomas, mas sim restabelecendo novamente a tolerância periférica. Deixo para vocês um estudo dirigido, vou postar no Moodle em seguida também essa lista para vocês terem uma orientação no estudo de doenças autoimunes, né? Vou abrir agora o meu vídeo e também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ser pelo microfone de vocês ou pelo chat, como vocês preferirem. Essa foi a aula de hoje de autoimunidade. Temos aqui uma bate-papo. Sim, pacientes com, Isabela perguntou, né? Obrigado, Isabela. Também apresentam déficit cognitivo, claro, em função de algumas áreas cerebrais aí sendo afetadas, né? Eles também têm transtornos do humor e problemas cognitivos também são observados, sim. Mais perguntas? Temos ainda 11 participantes. Fala, Pedro. Qual a tua pergunta, Pedro? Pode fazer pelo microfone ou pelo chat. Existe alguma atuação do sistema nervoso central sobre processos inflamatórios? Ou é um sistema mais descentralizado, autorregulado? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Se o cérebro tenta corrigir a inflamação nele mesmo, é isso? Se eu entendi a tua pergunta? Tipo, não Quero falar. necessariamente só Oi? no, não necessariamente inflamações do sistema nervoso, mas se existe alguma região, alguma questão que o cérebro regule o sistema imune, tipo, de forma geral, assim, ou se é autodesencadeado, autocontrolado. Porque, tipo, a Bom, minha percepção é que é bem tipo, autorregulado, né? Que é através, enfim, de citocinas respondendo a outras células, mas eu queria saber se tem influência também do sistema nervoso central. bom, então, do ponto de vista fisiológico, tá? Vou fazer uma resposta mais geral. Do ponto de vista fisiológico, existe uma comunicação bidirecional entre o sistema nervoso e o sistema imune. Tanto o cérebro controlando aspectos da resposta imune, por exemplo, no estresse a gente vê bem isso, né? A produção de neurotransmissores centrais e periféricos, elevação de hormônios do estresse, modulando aspectos do sistema imune, mas também citocinas inflamatórias do sistema imune, regulando processos cerebrais naturais, sem doença, tá? Então, por exemplo, o caso da febre é o mais clássico, eu já comentei com vocês. Nós temos o estado febril, induzido pela produção de citocinas pró-inflamatórias que chegam no cérebro, em algumas áreas cerebrais, no hipotálamo, e aumentando lá o disparo de neurônios, né, que serve como se fosse o nosso termostato cerebral, e essa alteração neuronal faz com que nós tenhamos a febre. Então, esse é um dos exemplos que o sistema imune periférico, as citocinas inflamatórias, controlam o processo cerebral, inclusive também a depressão, né, e processos cognitivos. Nós acreditamos que na artrite, por exemplo, essa inibição de processos cognitivos da memória se dá pela ação de citocinas, mas também de anticorpos, de autoanticorpos cerebrais,
causando uma inflamação nervosa, ou seja, uma inflamação periférica articular é tão grande que passa pelo sangue, vai até o cérebro e começa agora a causar neuroinflamação. Tá? Então, isso é um processo normal e também já falando sobre processo patológico. Quando a gente tem uma neuroinflamação estabelecida, seja ela na esclerose múltipla, seja ela no Alzheimer, seja ela na artrite reumatoide, que eu falei, é claro que vão ter processos tentando controlar essa inflamação, né, localmente no cérebro, como influxo de células T agora com aspecto mais regulatório, né? Elas também são vistas no tecido cerebral, mas o que acontece nessas doenças é um descontrole total, né? Ou seja, se tem algum aspecto homeostático que está prevendo no cérebro, ele não é suficiente para controlar essa neuroinflamação, tá? No momento que tem a neuroinflamação estabelecida, seja ela na esclerose múltipla, que é bem radical, importante, né? Ou uma mais leve, no caso do dano cognitivo associado à artrite reumatoide, ou mesmo no lúpus, esse processo está muito polarizado, né? Está muito pendente em direção à neuroinflamação e pouco controle. Justamente por não ter controle é que nós temos essa neuroinflamação estabelecida. Não sei se eu consegui te responder, Pedro, mas é uma questão complexa para te responder só em pouco tempo. Acho que sim, acho que foi. Mais perguntas, pessoal? Não sei se o Vitor está aqui ainda. O Vitor tinha uma série de perguntas para mim. Está aqui ainda, Vitor? Já foi embora. Acho que saiu. Então tá, gente. A Bernardo tem uma pergunta aqui. Fator reumatoide são anticorpos contra os anticorpos autorreativos. É uma tentativa do corpo de combater a artrite. Não é uma tentativa de combater. Não sei se alguém já tentou fazer essa analogia, né? Mas talvez possa ser um mecanismo homeostático, né? Não sei. Talvez seja possível isso mesmo, né? Ou seja, começa a ter anticorpo autorreativo, o corpo, para tentar combater isso, produz um autoanticorpo que vai bloquear, né? Esse é o teu ponto, né, Bernardo? É uma hipótese interessante, não sei se já foi aventada antes. É possível, mas o que é um fato é que esse autoanticorpo, ou seja, o anticorpo anti-anticorpo, essas massas de autoanticorpos vão circulando e vão aumentando quando o paciente fica mais sintomático. Então, na artrite reumatoide, o fator reumatoide mais alto é preditivo, é bastante preditivo, eu diria, para avanço da doença. Então, quando está muito alto, o médico, desculpe, o reumatologista tem que utilizar ou medicamento diferente, né, ou aumentar a dosagem do corticoide, enfim, daquilo que o paciente estiver tomando. Então, não sei se realmente é homeostático a origem deles, né? Ou seja, são produzidos só para controlar um pouquinho de aumento de autorreatividade, não sei te dizer. O que eu sei te falar é que todo mundo tem fator reumatoide um pouquinho no plasma, né? Todo mundo saudável, sem nenhum diagnóstico de artrite, tem um nível basal de fator reumatoide. Então, ele é observado em pessoas saudáveis também. Então, o que o fator reumatoide faz em pessoas saudáveis, eu acho que é que tem que ser pesquisado mais, né, para a gente entender depois o papel deles lá na doença. Mas tem um papel na doença certamente bem conhecida, onde eu falei, o fator reumatoide vai na articulação, né, e na região articular promove também, consegue promover mais a doença, porque o primeiro anticorpo lá, ele é específico para antígeno articular, para colágeno, por exemplo. Então, ele se estabelece na articulação e lá pode aumentar a inflamação, ele é pró-inflamatório. Tá? Mas boa colocação tua, né? Talvez seja um processo homeostático, mas como eu disse para ti, para todos que estão assistindo, o fator reumatoide é observado em pessoas saudáveis também. São boas perguntas que vocês têm, né, gente? Eu gosto de bater papo com vocês aqui sempre. Pena que não estamos em sala de aula, né? Sempre é mais produtivo na sala de aula esse bate-papo, mas eu curto muito aí essas perguntas de vocês, que mostram que vocês estão bem participantes da aula mesmo, né? Não estão só com logados aqui, mas vocês estão participando e com questões bem interessantes. É isso, meus queridos.
Então, acho que encerramos a aula de hoje. Obrigado pela participação de todas e todas que estão comigo agora ainda, né? E vou deixar um estudo dirigido para vocês e em breve um novo TDE também. Não sei se vai ser sobre artrite reumatoide, mas mais um trabalhinho para vocês fixarem mais o conteúdo. Acho importante, de novo, não só ver as aulas, estudar pelos livros, fazer o estudo dirigido, né? Mas eu acho que num TDE, num trabalhinho, vocês têm a chance de aprofundar um pouquinho mais o conhecimento e fixar esse conhecimento que é tão importante para o médico, né? Entender mais sobre a autoimunidade. É um processo, de novo, construtivo, que vocês têm que ler, fixar muita coisa. E a gente está vendo hoje, e também na semana passada, nós vimos a aplicação da parte básica de imuno, né? Aplicação no dia a dia de vocês, futuros médicos, aqui nessas áreas. Tá bom, gente? Então, obrigado a todos. Fiquem bem, fiquem em casa. É o que a gente pode fazer de melhor hoje, da orientação do professor de imuno, de vocês, imunologista, que a gente tem que ficar em casa, se resguardar. Isso que a gente pode fazer de melhor hoje. Né? Não temos vacina, não temos terapêutica para o Covid eficaz, comprovada. Então, a gente tem que se cuidar. Isso que a gente pode prevenir o alastramento, né, mais rápido dessa infecção. Tá bom? Então, um grande abraço a todos aí, se cuidem, fiquem em casa. Falou? Tchau, tchau, gente.